A paz do Senhor! Bem-vindo ao Foco na Lição. Este vídeo é sobre a lição 7 do segundo trimestre de 2018 da revista Betel Dominical. Deus espera de nós uma resposta. Para este vídeo, o bispo Oídes José do Carmo, presidente da AD Campinas Goiânia e presidente da CONEMAD de Goiás, nos enviou uma mensagem muito especial. Bispo Oídes, o Senhor está com a palavra para transmitir aquilo que Deus colocou em seu coração. Olá, meus amados irmãos, especialmente a igreja que eu tenho o prazer de ser pastor em Campinas, Goiânia, a nossa convenção de Goiás e o povo do Brasil. Venho aqui hoje dizer da importância que todos nós damos à Escola Bíblica Dominical. Essa grande agência de ensino da igreja que ajuda a formar o caráter cristão, evangeliza enquanto ensina e também serve para treinar obreiros para a seara do Senhor. Creio, meus irmãos, que todos nós devemos no dia a dia empenhar para dar crescimento ainda maior à Escola Bíblica Dominical. Louvo a Deus pela Betel, essa grande editora que tem dado toda a cobertura para as igrejas no Brasil, fazer o melhor em termos de Escola Bíblica Dominical. Particularmente quero dizer que a nossa Escola Bíblica em Campinas talvez seja uma das maiores do Brasil. E eu peço a todos os pastores que empenhem, que invista muito, especialmente no departamento infantil, mas em todas as salas. Escola Dominical é a salvação da igreja em termos de maturidade cristã. Bispo Oídes, muito obrigado por suas palavras e por ser um grande apoiador à Escola Bíblica Dominical. E temos mais uma novidade. No dia 13 de maio, data em que as igrejas estudarão a lição 7, celebraremos o Dia das Mães. E desejando homenagear todas as mamães, este vídeo não será apresentado por mim, e sim pela pastora Sara Mendes, que é mãe de 3 filhos, mestre em psicologia e serve a Deus na AD Campinas Goiânia, presidida pelo bispo Oídes José do Carmo e bispa Neuza César Carmo. A pastora Sara também preparou o PDF com o plano auxiliar desta aula. O link para download ficará disponível na legenda deste vídeo aqui no YouTube. Pastora Sara, hoje o foco na lição é com a senhora. A paz do Senhor a todos, eu sou a pastora Sara Mendes e tenho aqui a responsabilidade de hoje, junto com você, estudar a lição 7 da revista Aperfeiçoamento Cristão, que nós estamos estudando no segundo trimestre de 2018 da editora Betel. Eu tenho o privilégio de pertencer ao Ministério de Madureira, na Assembleia de Deus aqui, Campo de Campinas, tendo como líderes sobre as minhas vidas o bispo Oídes José do Carmo e a bispa Neuza César Carmo. Na lição de hoje, estaremos falando sobre algo muito importante. Deus espera de nós uma resposta. Charles Haddon Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, escreveu no seu livro Carta aos Obreiros uma história muito interessante. Um homem chamado Whitefield era alguém conhecido por evangelizar sempre nas casas. E sempre que ele chegava em algum lugar, era critério dele conversar com cada membro da família sobre a sua alma, ou seja, sobre o destino daquela pessoa, para onde ela estava indo. Certa vez, Whitefield então chega na casa de um famoso coronel. E esse homem era tudo menos cristão. Mas durante os seus dias hospedado ali, ele foi tão bem tratado que ele não teve coragem de falar sobre esse assunto cristão com os componentes daquela família. E durante mais de uma semana ali, sendo muito bem cuidado, muito bem tratado, com pessoas altamente hospitaleiras, Whitefield se sentiu desencorajado a forjar a característica de cristão naquele povo. Mas um dia antes de ir embora, ou seja, na sua última noite naquela casa, durante o sono, o Espírito Santo falou ao coração de Whitefield e disse a ele que, apesar de serem pessoas hospitaleiras e muito boas, eles estavam indo para um lugar onde a eternidade não era boa.
exatamente o inferno. Whitefield, então, incomodado com aquela realidade, ao despertar do seu sono e não encontrar ninguém da família, escreve na janela: falta-lhes uma coisa, e vai embora. Algum tempo depois da sua partida, a anfitriã daquela casa foi visitar o quarto onde Whitefield se hospedou. O anseio dela era ficar um pouco no lugar onde o homem de Deus tinha ficado. Quando, de repente, ela encontra: falta-lhes uma coisa ali naquela janela. E aquela mulher, então, automaticamente foi quebrantada porque ela esperava que Whitefield falasse algo àquela família, o que não tinha acontecido. Imediatamente ela chama suas filhas, pede para que elas lessem aquilo que estava escrito na janela, e essas meninas então chamam seu pai, esse coronel que era tudo menos cristão. E ao enxergarem aquela frase, falta-lhes uma coisa, aquela família então se ajoelha e pede para que Deus os mostrasse aquilo que lhes faltava. E a história não podia ter terminado melhor. A família foi convertida ao Evangelho de Jesus, entrega sua vida a Cristo e passa a viver uma história com Ele. Eu comecei dando esse exemplo exatamente porque quando nós entendemos para a realidade de que Deus espera de nós uma resposta, ao olharmos para o texto que a gente tem como chave aqui na nossa lição, o texto de Hebreus capítulo 4, verso 2, que trata de dois grupos que receberam uma mesma porção da palavra de Deus, receberam as mesmas porções de boas novas, mas um não se apoderou da palavra e não teve nenhum proveito sobre isso, enquanto o outro misturou o que ouvia com a fé e gerou grandes frutos. Quando isso acontece nas nossas vidas, nós damos uma resposta àquilo que Deus nos dá, porque entendemos as promessas que o Pai nos faz em todo o tempo. Ou seja, o que Deus quer de nós é enfatizar uma sintonia entre a vida humana e a revelação divina. Refletir 3 respostas que um homem cristão médio deve ter em seus primeiros socorros: fé, obediência e frutos. Também percebemos na lição a intenção de mapear o terreno que vai ser pisado pelos seus leitores e pelos seus discentes, através dos textos de referência que são marcos palpáveis de onde o autor da lição de fato quer chegar. Por exemplo, Gênesis 3, capítulo 8, onde nós temos ali a materialização do pecado e o casal Adão e Eva começa a ouvir a voz de Deus, mas passa pelo escapismo, escondendo de Deus no jardim que o próprio Deus tinha criado, chegando à tardia misericórdia de Deus, não tirando Adão e Eva do paraíso sem um justo julgamento. Gênesis 3:9, nós encontramos a incrível pergunta retórica de Deus. Pergunta retórica é aquela que nós fazemos já sabendo a resposta, ou seja, ela seria descartável. Deus já sabia, mas ele se volta para o casal e o grande Yahvé faz a pergunta: onde estás? A pergunta, na verdade, não era geográfica, mas era uma sondagem da alma de Adão e Eva. Já em Isaías 5, capítulo 1, nós entendemos de um proprietário de uma vinha que mesmo no meio de uma aparente desordem, existe um soberano que está no controle de todas as coisas. Nós começamos a perceber isso através da enumeração dos verbos: cercou, limpou, plantou, e nós podemos perceber uma atitude ascendente, com o objetivo de mostrar uma sequência de atitudes. Ou seja, o próprio Deus edifica uma torre para falar da sua presença. Ele constrói um lagar, ou seja, ele mesmo dá condições para que o homem continue cuidando da obra, como Deus é perfeito. Moral da história: mesmo com todo o cuidado, com toda a providência de Deus, o resultado foram uvas bravas e não uvas perfeitas. Ainda na mente do autor da lição, ele traz um alimento complementar. Em Lucas 13, dos versos 6 a 9, quando a videira que não dava fruta é citada, mas pela graça, o avicultor dá mais um ano para que ela produza, mostrando que o nosso Deus, em sua grande graça, é também tardio em punir e rápido em abençoar. Romanos 1, dos versos 18 a 21, nós contemplamos a ira de Deus contra aqueles que são sem fé, daqueles que detêm a verdade em injustiça, que não percebem os atributos divinos, o eterno poder de Deus e sua divindade facilmente percebidos ante todas as coisas criadas, até mesmo
a natureza. Romanos 10, os versos 16 a 21, também menciona que esses homens sem fé não deram crédito, também não ouviram a palavra de Deus. Também aponta os testemunhos poderosos, que nos revela que Deus trabalha segundo um plano. Moisés disse que os judeus teriam ciúmes daqueles que não eram do povo. Isaías disse que Deus foi achado por aqueles que não o buscavam e se manifestou aos que por ele não perguntavam. Por último, o Eterno decreta contra Israel, estabelecendo 2 pilares da sua indignidade. Os que são chamados de rebelde e contradizentes, e finaliza brilhantemente em Romanos 11, 33 a 36, onde ele aponta para um Deus incausado, insondável, imperscrutável, que não recebe conselho do homem e não recebe pagamento de ninguém. Esse Deus nada fica devendo a ninguém e a ninguém ouve, porque ele é autocriado em todas as coisas. O pensamento é concluído, dizendo que dele, por ele e para ele são todas as coisas eternamente. Abraham Kuyper certa vez disse: não há um só centímetro no mundo todo que Jesus não possa dizer é meu. Entendendo isso, rapidamente quero passar com você pelos 3 tópicos para o entendimento completo dessa lição. O primeiro, por Deus e para Deus. Em primeiro lugar, a revelação por sua própria vontade, ele se fez conhecido. Não foram Adão e Eva que foram atrás de saber quem era Deus, mas ele, por querer, um querer santo e fazendo parte de um plano também santo, se revelou a ele. E ali nós entendemos a reação humana esperada, à luz das Escrituras, que seria a glorificação e a gratidão por Deus ter se revelado. Depois entendemos que somos criados para Deus, ou seja, a atitude de Deus olhando com misericórdia e com compaixão para a sua criação, que inclui você e eu. Ao se aproximar para ajudar do homem caído, visando a sua restauração e dentro do kairós de Deus, ou seja, o seu tempo soberano, o seu regresso para dentro dos muros do jardim. Deus entrava para se relacionar, voltava ali para o jardim para se relacionar e ali, em todo o tempo, a glória dele era manifesta. E em terceiro lugar, o autor fala sobre as diferentes gerações de Israel, citando o Egito, como no livro de Êxodo, uma barrada conhecida como geração dos murmuradores. Depois, o autor fala da geração da conquista, citada no livro de Josué. E em terceiro lugar, a geração da desobediência, que mesmo tendo acesso à história e ao favor de Deus para o seu povo, decide não observar as leis, os estatutos e os mandamentos de Deus. Isso é muito triste, porque esse povo não entendeu que tudo era por Deus e para Deus. Em segundo lugar, a nossa lição fala da importância da atitude humana. Ou seja, antes de falar dos subtópicos, é importante reforçar que a iniciativa é de Deus e o acatamento do homem. Ou seja, Deus manda e nós obedecemos. No ditado popular, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aqui, deixa claro que a sua palavra e a sua grande e única revelação, ou seja, são um manual de regra, de fé e prática. Nós poderíamos falar de uma espécie de bússola moral, aquilo que direciona o caminho, que mostra o caminho, que externa o caminho. Segundo, não é qualquer atitude que Deus aceita, ou seja, há uma conduta cristã esperada do Deus soberano ao homem criado. É como se uma locomotiva que estaria limitado pelos trilhos da palavra de Deus. Ele também diz a respeito de 2 irmãos, Caim e Abel, que foram gerados do mesmo pai, da mesma mãe, mas com corações e ofertas diferentes. Abel tinha um coração manso e uma oferta suave, enquanto Caim tinha um coração homicida e uma oferta desprezível aos olhos de Deus. É importante lembrar que antes de Deus rejeitar a oferta de Caim, Deus rejeita a vida de Caim. Segundo tópico que eu aprendo aqui, nesse lugar, é o fracasso das tentativas humanas. O cerne aqui é a Torre de Babel, que representa o orgulho, a prepotência e a autossuficiência do barro, querendo construir, através do barro, uma ponte até Deus. Ou seja, o homem, pensando que através dele mesmo, ele podia ou pudesse chegar até um Deus
autocriado. Nós sabemos do fim disso, a confusão das línguas e Deus se revelando ao homem que ninguém pode, através dele mesmo, chegar até o Pai. E em terceiro, a importância de seguir as instruções divinas, ou seja, aquilo que Deus diz. Nada acontece do modo do homem, mas de acordo com a vontade soberana de Deus, que já está pré-estabelecida em sua cartilha divina. Ou seja, o homem não pode mudar, direcionar, encorajar, pressionar, direcionar a Deus. Tudo já está pré-estabelecido naquilo que Ele mesmo estabeleceu na sua cartilha totalmente divina. E a lição então se encerra falando sobre as respostas ou atitudes do ser humano, aquilo que é esperado de quem teve essa revelação do ser que é Deus, criando um homem totalmente falível, o eterno criando o limitado, favorecendo o limitado. Existem respostas esperadas a mim e a você: fé, obediência e frutos. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Randall Jefferson disse certa vez: nenhuma revolução pode ser comparada ao que foi produzido pelas palavras de Cristo. Muitas vezes nós temos fé em tanta revolução, em tanto aparato humano, em tanto movimento humano, mas nos esquecemos que a maior revolução foi produzida pelo nosso Cristo. Isso é fé. Lembrar que Ele já fez tudo o que seria necessário para a minha e para a sua vida serem bem-sucedidas. Segundo lugar, obediência. B.B. Whitefield diz o seguinte: aquele que começa buscando a Deus dentro de si pode acabar se confundindo com o próprio Deus. Você é uma pessoa obediente? O que o autor nos leva a compreender é que quando nós achamos que não precisamos obedecer, mas ao contrário disso, podemos expor as nossas vontades, as nossas regras, nós acabamos nos colocando no lugar do próprio Deus, o que nunca, jamais pode dar certo. John MacArthur Jr. diz que a fé madura não questiona, mas obedece. Em terceiro lugar, frutos. J. Admeters diz: a profissão da fé sem o progresso na fé é uma fé morta. Ou seja, espera-se de alguém que um dia confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua história uma progressão nessa fé. Ou seja, frutos, mudança de caráter, mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de olhar, de olhos antes mesquinhos, agora olhos misericordiosos, uma mudança de caráter. Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais. Tudo isso incluso nesse papel dos frutos. Você tem frutificado para o reino de Deus? Você tem plantado nessa seara que é a eternidade? Você tem priorizado o que a Bíblia prioriza? Eu termino dizendo as frases e as palavras de John Tripp. É melhor ser podado para crescer do que ser cortado para queimar. Que o Senhor nos ajude na compreensão dessa lição, a estabelecer na nossa vida formas de entender que tudo é por Ele, para Ele, que nós precisamos dar respostas humanas a Deus e nós dependemos de fé, obediência e frutos para constatar a nossa mudança, que muito antes de ser externa, é interna. Deus requer de você endorganização antes de exorganização. Que Deus te abençoe. Que belíssima aula, pastora Sara. Muitíssimo obrigado por enriquecer nosso trabalho da IBD. Na próxima semana, estudaremos a lição 8 da revista Betel Dominical, Os Propósitos de Deus nos Milagres. Deus te abençoe, boa aula e até o próximo Foco na Lição.